Nós começarmos esse conteúdo incrível, eu quero começar já falando para você, mulher, que você realmente precisa estudar sobre relacionamentos, sobre casamentos. Por quê? Porque quando nós éramos crianças, nós tivemos a nossa primeira escola de relacionamento, que foi a dos nossos pais. Então são as nossas crenças. Todas nós, mulheres, homens, né? Todos os seres humanos carregam crenças, né? Que são nada mais do que como a gente enxerga a nossa vida, como que a gente olha para a nossa vida e entende. Como é que você olha para a tua vida e entende sobre os seus relacionamentos? São essas crenças que estão aí dentro de você. Então, o que acontece? Essa escola de relacionamentos que você teve quando era criança te acompanha até hoje. E se você não adquirir conhecimento, se você não trabalhar o seu autoconhecimento, você vai repetir, ó, anota essa palavra, repetir padrões. Repetir padrões de quem, Carla? Dos seus pais. Muitas vezes na sua vida você já não se percebeu repetindo algumas situações. Muitas mulheres dizem assim: meu pai bebia muito e hoje o meu marido bebe muito. É como se eu tivesse casado com meu pai. Por que isso acontece comigo? Por conta dessas crenças que foram criadas ainda quando você era criança e hoje te acompanham. E o que acontece? O que tem dentro de mim atrai o que tem fora. Então, muitas coisas que você viu lá, hoje, acontece hoje, exatamente hoje. Pode acontecer de alguma forma diferente ou igualzinho, né? Mas algumas coisas sempre vão acontecer e tá tudo bem. Quando você trabalha o seu autoconhecimento, você começa a dominar isso. E eu sempre digo uma frase para quem me acompanha aqui sabe, né? Já me ouviu falar, acredito, dessa frase. O autoconhecimento liberta. O autoconhecimento vai libertar você de muitas coisas, mas também ele vai trazer mais alegria para sua vida. Ele vai trazer mais amor para sua vida, porque você vai começar a entender o que realmente hoje que te tira do sério. Ivete, minha linda, você que tá aí, quer escrever alguma coisa que o que te tira do sério para eu te ajudar a entender? Escreve aí, maravilhosa, você que tá conversando comigo. Alguma coisa que realmente hoje não tá bom na tua vida e que te tira do sério. Quero te ajudar aí nesse autoconhecimento, já que hoje a live, né, é como a gente extrair o máximo do nosso potencial, nosso casamento. Primeiramente, a gente tem que olhar para o nosso autoconhecimento. Então, anota aí. Primeira parte da live, autoconhecimento. Se conheça, mulher. E aí, muitas mulheres vão dizer assim: ai, Carla, eu já fiz de tudo. Por que sempre eu tenho que procurar? Por que ele não procura? E eu vou dizer para você, a mulher é o coração da casa. A mulher é o coração da casa, não esquece isso. A nossa boca tem as nossas palavras, a nossa comunicação. Tem para trazer para nossa casa bênção, morte ou maldição. Então, você que vai escolher o que você quer trazer para dentro da sua casa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ninguém tá me perguntando nada? Ivete, quer me mandar alguma pergunta? Hoje eu tô com uma sede, tá calor, né? Aí tá calor, Ivete? Fala pra mim. Vamos lá. Então, quando você começa a trabalhar essas crenças, você começa a trabalhar esse autoconhecimento, você dá o primeiro passo, né? Você dá o primeiro passo para tirar as correntes que te acorrentam dentro de si mesma. Eu tô lendo um livro que se chama O Cavaleiro Preso numa Armadura. Esse livro acho que eu já li umas 5 vezes. Ó, sim, está quente, está muito quente mesmo. Esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, você já leu, Ivete? Fala pra mim. Eu já li várias vezes e agora eu tô lendo ele pela
pela quinta vez, né? Porque cada vez que eu leio, eu tenho uma percepção dele. Porque o que acontece? Todo tempo eu tô mudando. Todo tempo. Ó, a Ivete disse, eu já li esse livro. É muito bom. É bom, né, Ivete? E olha só. Então, você imagina que eu já li ele várias vezes. E todo tempo eu tô mudando. Esse ano, eu contei, assim, umas 4 fases da minha vida. Só nesse ano de 2022 que eu mudei. Que eu, tipo assim, que eu mudei algumas crenças dentro de mim que eram muito fortes. Muito forte, umas armaduras minhas que eu tinha junto comigo, que eu tive que tirar para entender, né? Olha só o quanto eu trabalho esse autoconhecimento. E eu digo para vocês, mulheres, o processo nosso nunca acaba, nunca acaba. Quando eu comecei esse meu processo, eu falei, e aí eu falava assim, meu Deus, esse negócio nunca acaba. E agora eu entendo que não. Sabe por quê? Porque quando você trabalha umas crenças, você sobe para o outro nível. Só que lá nesse outro nível, existem outras crenças que estão ali, muito fortes, te atrapalhando. Então, por que, Carla, que você está lendo o livro pela quinta vez? Por conta dessas crenças. Então, toda vez que eu leio, eu tenho uma nova percepção. Por quê? Porque eu já mudei. Porque eu vou trabalhando tanto meu autoconhecimento e vou mudando. E o que tem a ver com casamento? Muita coisa, sabe? Porque toda vez que você muda, o seu casamento muda. Ontem eu tava conversando com uma cliente e eu falei assim, olha só o quanto eu mudei. O quanto eu mudei, mas quem mudou ainda mais foi o meu marido. Por quê? Porque ele viu a mudança em mim e, claro, que ele se transformou junto. Então, como é importante, né? Quando eu falo coração da casa, é porque eu vivo aqui dentro dessa casa que eu tô falando para vocês. Eu sou o coração dessa casa e eu vivo isso que eu estou falando hoje. A Ivete falou, olha só, o processo de autoconhecimento é contínuo e todo dia eu percebo novas crenças. Olha aí, exatamente isso. E pra gente extrair o nosso potencial, né, Ivete, o nosso melhor, a gente tem que trabalhar nossas crenças. E é claro que a gente tem que olhar para o nosso autoconhecimento, para o nosso perfil comportamental, né? A Ivete já conhece o dela. Essa mulher é muito poderosa. Mas quando a gente trabalha o nosso perfil comportamental, quando a gente conhece o nosso perfil comportamental, você começa a entender. Porque o perfil comportamental nada é que uma dose de autoconhecimento sobre você, né? Então, você começa a entender como que você pensa, como que você age, se você é extrovertida, se você é introvertida. E por que isso vai ajudar no casal? Olhem só. Imagine só um casamento de uma mulher que é super extrovertida, que é aquela mulher que chega na festa, ela chega dançando, ela chega rindo, ela chega cumprimentando todo mundo. E o marido é um perfil comportamental que é super introvertido. O que é o introvertido? É aquela pessoa que chega assim, fechado. Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, quando esse casal chega em casa, o marido vai falar pra ela assim, mas você nunca muda, mulher. Olha o jeito que você chegou lá na festa. Eu fiquei com a maior vergonha. Você nunca vai mudar esse teu jeito? Olha só um casal que não entende de autoconhecimento, que não entende perfil comportamental. O que acontece? Brigas. Porque eles não conseguem extrair o melhor deles. Então, o que tem de melhor, eles transformam isso em pior. Olha aí, a Ivete diz, eu percebo, o meu dominante é muito elevado. Olha só, a Ivete já sabe que ela é dominante, né? Extrovertida, não é? Ivete, o teu perfil é bem extrovertido, né? A sua energia está nas pessoas. Perfil dominante, perfil influente. O que acontece? São perfis extrovertidos, que a energia desses perfis está nas pessoas, está ligada a muitas pessoas. Então, o que acontece? Para essa pessoa, quando ela tá desanimadinha,
Tipo assim, quando o perfil, né? Quem é a pessoa que tem um perfil dominante ou influente aí, tá desanimada, ela vai precisar de outras pessoas, né? Ela vai, ó, a Ivete aí, dominante e influente. Extrovertida, né, Ivete? Que é aquela pessoa que chega chegando, né? É aquela mulher que chega conversando com todo mundo, sorrindo. É isso? É essa, Ivete? Então, esse perfil é aquele que eu tava falando pra você, da mulher que chega na festa, né? Muito feliz, muito contente, né? O perfil dominante influente ou só influente. Então, essa mulher, ela chega brincando com todo mundo, né? Ó, a Ivete disse que sim, isso aí. E o perfil, que é o conforme, o estável, são perfis mais introvertidos. São perfis mais calados, mais quietos, né? E aí, o que acontece? Pode acontecer que a mulher seja assim ou o homem, vice-versa. E o que acontece? Quando eles não se conhecem, para comunicar isso, o que acontece? Muitas brigas por picuinhas, por coisinhas pequenas. Por isso que a live de hoje eu falei para vocês como que vocês extraem o máximo de vocês para ter um casamento melhor. É você se conhecendo, é você conhecendo o seu perfil, é você conhecendo a sua linguagem do amor. Ivete, me fala aí, você conhece a sua linguagem do amor? Fala aí pra mim. Porque o que acontece? Quando você conhece a sua linguagem do amor, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo bem claro aqui de linguagem do amor. Por exemplo, a mulher, linguagens do amor, atos de serviço. E o marido, linguagens do amor, tempo de qualidade. Eles chegam em casa do trabalho, a mulher já chega e vai lavar a louça, vai organizar a janta e fica ali, né? Por quê? Linguagens do amor dela, atos de serviço. E o marido, tempo de qualidade, senta no sofá e ele fica, amor, vem aqui um pouquinho comigo. Amor, vem aqui no sofá comigo um pouquinho, deixa essa louça. E a mulher, lá na cozinha, ela fica braba e ela diz assim, olha só, esse cara, com tudo que eu tenho pra fazer, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer comida, e fica me chamando pra me sentar lá com ele. E ele lá fica pensando, essa mulher, né? Em vez dela ficar aqui comigo, sentar, ter um tempo de qualidade, o que acontece? Ela pega e fica ali fazendo serviço. Olha o que acontece. Esse é o tipo de casal que não sabe se comunicar na sua linguagem do amor. Eles nem se conhecem, eles não se conhecem. E aí o que acontece? Um fica julgando o outro na cabeça um do outro, né? A mulher fica tentando fazer atos de serviço para agradar ele, e ele fica chamando porque que o dele é o tempo de qualidade. E aí o que acontece? Brigas. E como que eles extraem o máximo potencial nisso? Não extraem. Então por isso que eu falo para vocês, linguagens do amor, autoconhecimento, linguagens do amor e perfil comportamental. São as 3 chaves da live de hoje. Mulher, se você não conhece tudo isso, comece a conhecer e comece a comunicar no seu casamento. Se você hoje, mulher, tem atos de serviço como linguagens do amor, comunique isso para o seu marido, comunique isso para suas amigas, comunique isso para todas as pessoas, porque senão você vai se não se sentir amada, porque você se vê fazendo para muitas pessoas. Muitas vezes nas caixinhas de perguntas eu recebo, Carla, eu faço muito para as outras pessoas e eu não recebo nada em troca. O que quer dizer? É que você tem uma linguagem do amor e as outras pessoas têm outra, e talvez elas não estejam te retribuindo, elas estão te retribuindo de uma outra forma, porque cada pessoa tem uma linguagem, e a gente, geralmente, tá? Geralmente a gente vai tentar demonstrar amor pela nossa linguagem, e não pela linguagem do outro.
Então, por isso que eu sempre falo aqui das 5 linguagens do amor. Meninas, entendam essas 5 linguagens e tentem trabalhar isso no casamento, todas elas, né? Esses dias até eu dei um exemplo para vocês no meu dia que eu trabalhei as 5 linguagens do amor no mesmo dia, né? Mas entendendo que eu tenho uma muito forte dentro de mim e o meu marido tem outra. Mas a gente pode trabalhar as 5 também, tá? Porque todos nós temos as 5, só que existe uma que nos preenche. E talvez essa que nos preencha, que preencha a nossa vida, é a que mais nós fizemos para os outros e a gente não esteja recebendo na nossa vida. Então, o quanto é importante conhecer isso. Pega essa chave, conheça a sua linguagem, conheça o seu perfil, trabalhe todo esse autoconhecimento. E eu posso contar para vocês, assim, eu posso ficar aqui contando 1001 histórias, né, de clientes. Eu tive uma cliente minha em que ela não sabia a linguagem do amor dela. Ela não sabia. E aí a gente foi trabalhar isso no autoconhecimento. E aí um dia ela disse assim, Carla, o quanto eu gosto que as pessoas falem pra mim que me amam, que me admiram, né? E aí ela disse, só que eu nunca comuniquei isso pra ninguém. E ela disse, essa minha história de não me sentir amada vem muito disso, porque as pessoas geralmente não demonstram pra mim o jeito que eu quero. E aí eu falei assim, e com o marido? E ela, nossa, ele nunca me elogiou. E ainda mais, olha só, aí a gente descobriu que o marido dela tinha um perfil comportamental conforme. O que é um marido com perfil comportamental conforme? É aquele marido que nunca vai elogiar. Não espere elogios do perfil comportamental conforme, porque ele não vai dar. Porque ele é um marido que, conforme, né? Perfil comportamental conforme é aquele tipo de marido que ele não elogia. Porque o conforme, ele entende que não precisa elogiar pessoas. Ele entende até que às vezes ele tem que apontar o dedo e falar, olha só, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Esse é o perfil comportamental conforme. É aquela pessoa que vai estar sempre olhando nos detalhes. E aí ela entendeu isso. Que ela tinha uma linguagem do amor que o marido não conseguia suprir, por ser um perfil que ainda não gostava de fazer isso. E aí ela teve que comunicar isso para ele. Então, olha só como é importante você trabalhar esse autoconhecimento, entender o seu perfil e entender a sua linguagem do amor para você poder comunicar para o outro, que é assim que você se sente amada. E assim eles conseguiram, começaram a flexibilizar, né? Flexibilizar e ele teve que abrir mão de ser tão conforme, né? E de vez em quando dar um elogio para ela, porque além do autoconhecimento, além da gente se conhecer, ainda a gente tem que flexibilizar. No casamento tem que ter flexibilidade. Se você não ter flexibilidade, você não vai ter paz. Então, quando você conhece tudo isso, você vai ter que flexibilizar. Vai ter que flexibilizar para ter essa paz, para ter essa harmonia dentro do seu relacionamento. Então, esse case eu sempre conto aí que é um case de sucesso, mas eu tenho muitos outros de linguagem de amor e vários, né? Mas de perfil comportamental, esse da mulher, né? Que ela era super extrovertida e ele não. Então, ali eles tinham muitas brigas, muitos choques de perfis, né? Perfis muito diferentes. Então, tinha esse choque. E quando eles descobriram o que acontece, eles conseguiram extrair o máximo de potencial. Então, o que aconteceu ali nesse casal que a mulher chegava falando e conversando com todo mundo, né? Ela começou, não que ela não começou a não ser mais ela, mas ela começou a flexibilizar. Então, tinha dias que ela chegava, conversava, só que ele já sabia. Aí ele começou a entender, tipo assim, ela tem esse perfil, ela é feliz assim, né? Mas tinha dias que realmente ela chegava mais tranquila, mais na boa, né? Pra também entender o lado dele. Então eles começaram a flexibilizar e
eliminaram essas brigas da vida deles por conta de coisinhas bem pequenininhas. E assim conseguiram trazer aí o máximo do potencial para o casamento deles, para a vida deles. Então, peguem essas chaves maravilhosas, linguagens do amor, perfil comportamental. Vamos lá. Eu vejo muitas mulheres, eu até escrevi aqui, que já falam assim, ai, Carla, isso que você tá falando, eu já fiz. Isso, linguagens do amor, eu até entendo, mas eu faço de tudo e nada tá bom, nada adianta lá na minha casa e tal. E aí a gente vai voltar lá pro início, que é as crenças. Às vezes as suas crenças não deixam você enxergar. Às vezes as crenças que estão aí dentro de você não deixam você enxergar o que precisa você enxergar. Então, muitas vezes você vai ter que reler um livro, você vai ter que olhar de novo para essas linguagens do amor, você vai ter que olhar de novo para esse teu perfil comportamental. Como eu falei para vocês, quinta vez que eu tô lendo um livro, para entender com mais profundidade esse livro. Olha, eu falei para vocês, né? Esse ano eu já tive várias mudanças. Eu tive, picos e vales na minha vida. E eu tive que me via a mudar muito rápido, né? Esse ano, assim, teve meses que eu mudei, assim... Foram umas mudanças muito drásticas, né? Uma por conta que meu pai faleceu, né? Então, foi algo que foi muito forte para mim. Mas eu me vi mudando ali, né? 2 meses, assim, eu vi uma mudança enorme dentro de mim, né? Porque eu tive que ser forte, eu tive que ser corajosa, porque eu tenho uma filhinha, então eu passei por muitas coisas e eu tive que enfrentar essas mudanças e trazer isso para minha vida. Então, a Carla, que começou no janeiro de 2022, já não é a mesma que vai terminar esse ano, porque eu mudei e mudei muito. E toda vez que eu mudo, né, eu preciso ler novamente aquele livro lá. É aquele livro que tá fazendo com que eu cresça, que tá fazendo com que eu enxergue outras palavras que eu não conseguia enxergar. Então, se eu tô te falando aqui e você tá aí dizendo, não, mas eu já fiz isso, faça de novo. Porque, quem sabe, aquela pessoa que fez no passado já não é a mesma que tá hoje aqui comigo. Então, você muda. Tenha certeza disso, que você muda todo tempo. Vamos lá. Eu até me perdi aqui com tanta mudança. O que mais que eu escrevi aqui pra você? Olha aí. Eu sempre digo uma coisa, que a vida, existem muitas coisas difíceis. E até eu escrevi ali, escolha o seu difícil. Porque o que acontece? Muitas mulheres chegam pra mim e dizem assim, Carla, meu casamento é bom, tá tudo certo. Só que o que acontece? Não tá tudo certo. Tá muito ruim. Só que elas dizem assim, Carla, eu quero trabalhar meu profissional, não quero trabalhar casamento, né? E eu, como sou coach, né? E aí, o que acontece? Elas escondem dentro delas uma ferida emocional dentro do casamento. Elas ficam escondendo a sujeira embaixo do tapete. Ficam escondendo todos os problemas de relacionamento. Por quê? Com medo do julgamento, medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, os problemas de casamento ficam de lado. E aí, o que acontece? Eu sempre digo, né? Que a minha primeira formação foi advogada. Se divorciar dá um trabalhão muito maior do que hoje você olhar para o teu relacionamento e ver que você pode mudar, que a partir de você as coisas podem mudar, sim. Eu acredito que sim, porque eu sou prova viva disso. Então, mais difícil é se divorciar. Vai por mim. Escolha o seu difícil hoje. Então, se o seu difícil é você entrar no processo de autoconhecimento, de você se conhecer, tenha certeza
que mais difícil será quando você se divorciar. Porque às vezes acontece do dia pra noite. Teve uma cliente minha que ela disse assim, Carla, ele só chegou pra mim e disse assim, vamos se divorciar, e deu. E ela assim, eu não sabia de nada que tava acontecendo e o cara pegou e foi embora. Levou um chute na bunda ainda, ela falou. E eu falei, não, você sabia. Você sabia que tava ruim. Só que você foi escondendo tudo embaixo do tapete. Toda vez que ele chegava, não te dava um beijo, não te dava um abraço, que vocês param de se beijar, que vocês param de se abraçar, que vocês param de dormir juntos, que vocês param de fazer coisas juntos, que vocês começam a priorizar os amigos, que vocês começam a priorizar só trabalho e vão se deixando de lado, você tá matando o casamento com as próprias mãos. E se um tá fazendo isso e o outro diz assim, se ele não tá fazendo, eu também não vou fazer, os dois estão matando o casamento com as próprias mãos. Os dois. Então, eu sempre digo 50-50. E escolha o teu 50 e ser a parte inteligente da relação. Vamos lá. Eu quero que você saia daqui, dessa live, extraindo o melhor dos seus relacionamentos, do seu casamento, né? E para você extrair esse melhor, eu quero falar um pouquinho dos perfis comportamentais de cada um, né? Já falei sobre linguagem do amor um pouquinho e eu quero falar sobre os perfis. Porque se você conhece o seu perfil, você começa a dominar a arte do autoconhecimento. Então vem comigo. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu até escrever aqui qual que é o primeiro. Perfil dominante. Perfil dominante. São pessoas que gostam de desafios. São pessoas que são movidas a desafios. São mulheres, homens, né? Que gostam de desafios. Se a pessoa diz assim, olha, isso você não consegue, aí a pessoa diz, você falou que eu não consigo, pois agora eu vou e vou fazer muito bem feito, né? Então esse é o dominante. Então tu imagina se o marido é dominante, né? E a esposa diz, você não consegue, vai lá, né? Ele vai, pega e faz, né? Porque o que acontece? Ele é um perfil que é dominante, que é movido pela raiva, que é movido pelos desafios, né? Aguerrido. Esse perfil, ele não sofre nem um pouquinho com pressão. Então, se você colocar pressão no dominante, ele gosta. Então, perfil dominante. Existem muitas mulheres... olha aí, a Ivete disse, essa sou eu. Existem muitas mulheres dominantes, né? Elas gostam de desafios, elas gostam de ser desafiadas, não é, Ivete? Que mais que os dominantes gostam? Eles gostam de liderar. Então, assim, o dominante, se você pedir para ele liderar, ele vai liderar e ele não vai ver nenhum problema com isso. Porque ele é um perfil de liderança, né? É um perfil, muitas pessoas falam que é um perfil que gosta de mandar, né? Então, as pessoas falam assim, meu marido é muito mandão, a minha esposa é muito mandona, né? Então, por quê? Perfil dominante alto. Agora, o segundo perfil, conforme. O conforme, ele é uma pessoa que é um perfil comportamental, que ele é um perfil que ele é muito a detalhes. Ele é ligado nos detalhes, né? Na organização, esse perfil, ele é um perfil muito organizado. É um perfil, aquele perfil das planilhas, né? Dos números, dos gráficos. Agora a gente passou aí por eleições, né? E aí o meu marido falou assim, Carla, tu não imagina. Eu tava falando com um colega meu e eu falei assim pra ele, que eu vi os números das pesquisas e os gráficos e até comecei a mostrar pra ele e ele se encantou, ele adorou, ele disse, nossa, Carla, eu falei, e ele era? E o Douglas me olhou e disse, conforme. Porque os conformes, eles gostam de ter um passo a passo, eles gostam de ter bastante coisa, então quando você for falar com um conforme, você tem que trazer uma riqueza de detalhes para eles, né? E muita organização. São perfis que não estão nem aí para as pessoas, tipo assim, mas eles estão relacionados a muito detalhes, organizações, planilhas, números, né?
Então, tudo que traz algo para eles, tipo assim, pro conforme, que traz isso para eles de referência, né? Eles vão gostar. Então, perfil comportamental conforme aí. Perfis mais quietos, introvertidos, tá? O conforme. Vamos lá, perfil comportamental influente. O perfil comportamental influente são aquelas pessoas felizes, alegres, que estão sempre sorrindo, que se importam muito com pessoas. São as pessoas do quem, né? Quem fez isso? Quem fez isso? Pessoas que procuram pessoas, né? Então, são pessoas que ficam atrás de outras pessoas para conversar. No ambiente de trabalho, não gosto de ter outras pessoas, né? Então, se a mulher ela é um perfil influente, ela vai ter muitas amigas, vai fazer muito network, muito fácil. O influente, ele gosta de ter amigos. Ele gosta de ter muitos amigos porque é um perfil de pessoas. Perfil influente, a motivação dele é as pessoas, né? Então, ele tá sempre ligado a pessoas. Agora, perfil comportamental estável. Perfil estável são perfis mais quietos, né? Mais na deles, muito bom ouvintes, planejadores, né? Às vezes até metódicos, né? Ó, parece que tô me falando aí, né? Então, o perfil comportamental estável são perfis introvertidos, né? Perfis muito quietos, assim, sabe quando você olha para aquela pessoa e aquela pessoa é bem quietinha, né? Que é aquela pessoa assim na dela. Então, provavelmente seja um perfil comportamental estável, né? É um perfil mais pensador, então ele pensa, para tomar decisão ele pensa. Enquanto o dominante já tomou 2, 5, 6 decisões, o estável ele tá ainda ali, pensando no que vai acontecer. O estável ele fica calculando a rota, planejando, e já o dominante não. O dominante ele já tomou a decisão e ele já entrou em ação. Então, para vocês verem, eu falei para vocês sobre 4 perfis. Olha a diferença. E vocês imaginam isso no casamento? Quando o homem e a mulher não entendem disso. O perfil dominante, ele vai decidindo tudo, por exemplo, né? E aí, o marido dominante vai decidindo tudo. E a mulher, tipo, na dela, mais devagar, fica pensando. Aí o marido fala assim, mas meu Deus, vamos lá, né? E a mulher fica ali, muito tranquila. E se eles não entendem de perfil, isso dá uma briga. E eles não conseguem extrair o potencial, eles não conseguem extrair o melhor. E aí o que acontece? Extrai o pior. Então, como é importante nos conhecermos mais, maravilhosas, como é importante entendermos os nossos perfis comportamentais. Vocês que estão aqui me assistindo, vocês conseguiram entender mais aí do perfil de vocês? Querem tirar dúvidas? Olha só quanta gente linda que entrou. Alguém tem alguma dúvida de perfil? Tô aqui para resolver tudo isso de dúvidas para vocês. E olha só, maravilhosas, existem pessoas, né, que podem ter 2 perfis comportamentais, por exemplo, pode ter o dominante influente, o influente dominante, ou dominante conforme, ou conforme dominante, ou o estável influente, ou só estável, ou uma pessoa pode ter um perfil. E o que acontece? Quando a gente tem 1 ou 2 perfis, um perfil quer dizer o quê? Que a gente pensa e age daquela forma. Que a gente pensa como um estável, né? A gente pensa de planejamento, eu que sou estável, né? Então, antes de eu agir, eu tenho que planejar, eu tenho que calcular a rota, né? Às vezes eu sou um pouquinho metódica aqui com as minhas coisas, porque esse é o meu perfil. E já o perfil do meu marido é outro, é bem diferente. E é o que acontece? A gente pode unir esses 2 perfis. E o que era ruim se torna bom. Porque às vezes o que tem de bom em mim, talvez nele falte. Então a gente pode complementar um outro. Então toda vez que a gente se conhece,
a gente consegue extrair o nosso melhor. Minhas lindas, 22 horas em ponto. A live vai ficar salva, tá? 24 horas para vocês assistirem. E depois vai lá para a comunidade das maravilhosas. Eu agradeço a presença de todo mundo que passou nessa live. Obrigado, obrigado, obrigado. Semana que vem tem mais. Vou deixar a caixinha de perguntas abertas para vocês me mandarem lá sugestões para me montar conteúdo de live aqui para vocês. E obrigado novamente por estarem aqui, porque o tempo da gente é precioso e quando a gente usa para conhecimento e sabedoria, porque eu tenho certeza que vocês vão sair dessa live e vão colocar tudo isso em prática que eu falei para vocês. Então, boa noite e obrigado por estar aqui comigo sempre. E até mais. Até quinta que vem, às 21h21.